Então, vou dizer uma coisa para você, abre teu coração, nunca, nunca, e filtrada, limpinha. Olha só, você pode ter certeza de uma coisa, se você abrir teu coração, a palavra vai curar a tua alma, porque ela entra em lugares da tua alma que nem a psicologia pode entrar, nem homem nenhum, só a palavra. E ela vai lá, reorganiza o teu interior. Só ela pode fazer isso. Inclusive, a palavra diz que ela é o quê? Água que esmiuça, então ela tem poder de quebrar até a dureza do seu coração. Às vezes você não crê, fica o coração duro, mas tu vai ouvindo, 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 a água vai pingando, 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 começa a aumentar, aumentar e racha essa rocha que está dentro do teu peito. Amém? E aí você é transformado para a glória de Deus. Eu sei que às vezes a gente endurece o coração, fica zangado e tudo, mas, porém, a palavra de Deus é poderosa. É. Então, nós estamos reiniciando e a Paraxá é a Paraxá Bereshit. Né? Na realidade, as pessoas, às vezes, que não conhecem o hebraico, pensa que Bereshit é uma palavra só, não é. Tá? B não pertence à palavra, tá bom? B é no. Reshit é princípio, no princípio. Amém? É a primeira porção semanal do ano de 5.700 do ano de 2025, da era comum. E essa paraxá, como não poderia deixar de ser, começa em Gênesis 1:1 e vai até 6:8. E a porção dos profetas é Isaías 42:5 a 43:10, que eu comentei ontem. Amém? E o Bereshit, a porção do Bereshit Hadashah, é Mateus 1:1 a 2:23. E eu quero começar hoje com uma das frases mais importantes da revelação divina sobre a criação de tudo que é visível. Gente, essa frase é extremamente importante. E ela fala assim, ó, Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Você consegue repetir? Vamos lá devagarzinho. Bereshit bara Elohim et ve'et. Por que Chamai antes? Porque primeiro ele criou o céu para conter a terra. Amém? Você sabe que Gênesis ela tem um relato da criação de forma lógica. Amém? Você vai notar que o último ser criado é quem? É o homem. Então já tinha oxigênio para ele respirar, como Deus tinha planejado. E se você for ver a ordem, é uma ordem lógica. Amém? Glória a Deus, não é um relato qualquer. E essa frase, gente, no hebraico, eu acho linda ela, né? Quando você começa a ler, não é? E nas nossas Bíblias está assim, no princípio criou, na sua Bíblia está Deus, mas não existe a palavra Deus na Bíblia. Eu sei que isso é meio difícil das pessoas compreenderem, mas o que existe na Bíblia é a palavra Elohim. Então, no original, estaria o que seria melhor traduzido seria: no princípio criou Elohim os céus e a terra. Amém? Primeiro, há nesta frase no hebraico uma partícula que não possui tradução direta para o português ou para nenhuma outra língua. Amém? Que é aquela partícula et. A gente não fala assim, Bereshit, bara, Elohim, et, hashamai, ve'et, haaretz. Está vendo aí o et? Esse et é Aleph com Tav. Amém? Alguns dizem, Yeshua falou que eu sou o Aleph e o Tav. Não é? Apesar de só uma vez Yeshua falou isso, mas o Pai fala isso dele mesmo.
Em Apocalipse, no início do Apocalipse, eu sou o Aleph, eu sou o Tav, está falando do Pai. Amém? Não está falando do Filho. Mas, de qualquer forma, alguns acham que já é a revelação da presença de Yeshua na criação. E se a gente falar isso também, não tem nenhum problema, não há erro nisso, né? Porque Yeshua, lá em Apocalipse, diz que ele é o Aleph e o Tav. Rafael, na minha Bíblia está o ômega. Mas na tradução, né? E levou para o grego e depois levou para o português, ou para as línguas latinas, né? E aí perdeu-se o que fala no hebraico. Mas eu quero dizer para você que, apesar dessa partícula não ter tradução, ela é extremamente importante na composição da frase em hebraico. Amém? Ela é composta pelas letras Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, e Tav, a última. E nesta frase, Et aparece antes de os céus e a terra. Percebeu isso? Não é? A gente lê assim, Et, Hashamayim, Ve Et, Haaret. Ve aí é E, tá bom? Então, essa partícula aparece antes do Shamayim e antes de Haaretz, da terra, mostrando que céus e terra existem porque são os alvos diretos da ação criadora de Yud Reva Virê, expressa pelo verbo bará. Não está ali, ó? Bereshit bará. Bará é um verbo em hebraico. E esse verbo, ele representa um ato de trazer à existência a partir do nada. Por isso que esse verbo bará você não vai encontrar na frente de nomes humanos. Por quê? Porque nenhum de nós consegue criar nada do nada. A gente consegue? Não conseguimos. Obviamente, só Deus pode fazer isso. Então, esse verbo só é usado para Deus. Isso é interessante a gente compreender, porque no português isso não vai aparecer. E as pessoas vão ver ali, criou, eu posso falar que eu criei. Não tem diferença nenhuma. Mas no hebraico faz toda a diferença. O verbo bará, você só vai encontrar acompanhado do Criador. Amém? Isso é muito importante, tá? E você vai ver que tá bom? Que é um ato de trazer a existência a partir do nada, reservado unicamente e exclusivamente ao poder do nosso Pai Celestial. E por que não dizer do seu Pai Celestial? Porque você é filho dele, não é? Quando os discípulos disseram, ensina-nos a orar, ele falou, Pai nosso que está no céu. É Yud Reva Virê. Amém, meu irmão? Estou fazendo a conexão para você entender, por isso que é bom falar o nome, para que você possa compreender. Aquele que Yeshua falou, Pai no céu, é Yud Reva Virê, que aparece na Torá e no Taná. Amém? Então, esse poder criador é confirmado em todas as escrituras. Veja lá no Salmo 102, 25. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das suas mãos. Olha que coisa tremenda. E é reafirmado também, inclusive no Berit Hadashah. Não pensa você que o Berit Hadashah não fala a mesma coisa que fala. Você quer ver? Hebreus 1:10. E tu? O que está escrito aí na sua Bíblia? E tu o quê? Hein? Hebreus 1:10. O que está aí na sua Bíblia? Sabe que Senhor é esse aí? Está Adonai na sua Bíblia. Mas quem é esse Senhor aí? Yud Reva Virê, o Pai. E eu ponho o nome original. Ó, como é que fica? E tu, Yud Reva Virê, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Está concordando com Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Não está? Hein? Está concordando lá. Gênesis 1:1 também é o versículo inaugural da Torá.
É o primeiro versículo da Torá. É o primeiro versículo de toda a revelação da salvação. É o primeiro versículo que revela a tua origem, a origem que tudo existe. A grande pergunta dos homens é: de onde viemos e para onde vamos? Bereshit bara Elohim na realidade, é a frase inaugural da resposta de todo questionamento humano. E às vezes você passa batido e você diz assim: já conheço Gênesis. Será que conhece mesmo? Hein? É uma pergunta que eu gosto de fazer a mim mesmo. Será que eu já conheço mesmo? Hein? Você sabe que a palavra de Deus tem segredos escondidos, que para você entendê-los, você tem que abrir as portas da Bíblia. E ela contém chaves. E se você não abrir, você fica na superficialidade e não compreende. Amém? Então você vai notar que até o Berit Hadashah, que muita gente chama de nova aliança, não é? Ou de evangelhos também, não é? Confirma aquilo que Bereshit falou. Escrito por Moisés. Mas Paulo, Pedro, João não conheceram Moisés, mas falam a mesma coisa que Moisés falou. Isso é poder de Deus. Entende? Então, você veja Gênesis 1:1 como o versículo inaugural de toda a profecia que existe no Taná. Este versículo dá início à revelação da criação de Yud-Hê-Vav-Hê, do que é visível aos nossos olhos. Percebeu? Porque existem coisas invisíveis, mas Bereshit inaugura a revelação da criação por Yud-Hê-Vav-Hê das coisas que são visíveis aos nossos olhos. E nem de tudo, né? Porque em Bereshit já começa falando de quê? E havia trevas na face do abismo, não é? Então, antes disso, ele não fala. Mas você vai ver que nos profetas falam de alguma coisa interessante. Por exemplo, antes dele criar o pó da terra. Então ele não falou isso lá em Gênesis. Ei, eu estou criando o pó que eu vou criar a terra. Ele falou isso? Eu estou criando o pó que vai criar os planetas. Ele está falando isso? Eu criei as matérias, a célula, as moléculas e seja lá o que for, os átomos. Ele não falou sobre isso. Ele, quando fala, isso ele já tinha criado. A matéria, amém? Do nada. Isso que é bará, né? A palavra-chave aqui no início é bará, um verbo que aparece exclusivamente para descrever a ação criadora de Yud-Hê-Vav-Hê. Bará imputa a criação a partir do nada. Sem nada. Não existia nada. Rafael, você vai dizer para mim o que é nada? Eu não sei. O que é nada? Alguém sabe? Nada é nada, uai. Mas o que é nada? E o que é a ausência de tudo, você sabe? Mas ninguém, alguém tem um lápis aí? Mas ninguém sabe o que de fato é nada. É porque a gente foi criado, já existia coisa. Então a gente tem incapacidade de imaginar nada, não é? É igual forma. A terra era sem forma e vazia. O que é uma coisa sem forma? Você não sabe, eu também não. Porque a gente já foi criado dentro de um mundo que tem forma. Então a gente não sabe o que é não ter forma. Você quer ver uma coisa? Se jogar uma linha para o alto assim, uma linha levinha, ela tem forma? Claro que tem. Claro que tem forma. Não existe nada que nós conheçamos que não tenha forma. Nada. Pode ficar pensando aí que você não vai encontrar. Porque não existe. Amém?
Então, Bará imputa criação a partir do nada, um ato que só o Eterno tem poder para realizar. O versículo revela que os céus e a terra são os objetos diretos da ação Bará de Yud Revavirei, ou seja, da criação absoluta sem matéria pré-existente. Estranho, né? Não existe nada e passa a existir tudo, pelo poder da palavra do Criador. Isso estabelece desde o início que tudo que existe, céu, terra, procede da vontade e da palavra de Yud Revavirei. Não é como a teoria do Big Bang. Quem conhece? Todos conhecem. Eu quero deixar bem claro, isso é teoria, viu, gente? Isso não é, em absoluto, uma confirmação de que aconteceu dessa maneira. Tá bom? A teoria do Big Bang, que considera que o universo foi criado através de uma expansão espontânea, no sentido de que não há evidência de uma causa externa consciente ou planejada. Ele teria ocorrido como resultado das condições físicas extremas de uma singularidade pré-existente. Bará diz que Deus criou tudo a partir do nada. O Big Bang diz que as coisas existem a partir de uma singularidade pré-existente. Para pensar comigo. De onde saiu essa singularidade? Hein? Pois é, meu irmão. Não tem como, isso não tem fim. Amém? Então, o Big Bang, que é uma teoria, e as pessoas têm como verdade, não é verdade, viu, gente? É uma teoria e continua sendo uma teoria. A palavra de Deus não está dizendo a verdade, não existia nada, e pelo poder do Criador passou a existir tudo. Tem princípio, tem meio e tem fim. Amém? Para a ciência humana, tem um princípio que eu não sei como, e não sei como terá um fim ou se terá um fim. Amém? Então, a palavra de Deus nos faz mais sábios que os nossos mestres. Amém? É por isso. Mas você precisa ler. Isso estabelece desde o início que tudo que existe, céu, terra, procede da vontade da palavra de Yud Revavirei. Tá bom? Não é igual ao Big Bang, não. E mais, este versículo, Gênesis 1:1, presta atenção, é o fundamento da nossa emuná, da nossa fé. Sabia disso? Hein? Gênesis 1:1 é a base, é o princípio da tua fé. Se você não crê em Gênesis 1:1, você não crê em nada mais. Não adianta você dizer, não, eu creio sim em Jesus, mas não creio em Gênesis. Você está perdido. Porque quem crê em Yeshua, de fato, crê em Gênesis 1:1. Porque Yeshua confirma ele. E se eu digo que creio em Yeshua e não creio em Gênesis, eu estou chamando Yeshua de mentiroso. Deu para entender, gente? Essas coisas não andam junto. Então, Gênesis 1:1 é o fundamento também da nossa fé. Sim, ó, veja o que está escrito em Hebreus 11, versículo 3. Pela emuná, pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Yod Revavirei, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Isso aqui está confirmando o que Gênesis 1:1 falou. É ou não é? Não existia e Deus falou, haja e houve. Mas você enxerga a palavra de Deus? Não, ela é invisível. E, no entanto, as coisas vieram a existir. Então, Hebreus 11:3 está dizendo que eu só compreendo isso através da fé e que isso é a base da nossa fé. Gênesis 1:1. Incrível, né, meu irmão?
Você já pensou assim? Pois é, passa a pensar, porque é isso mesmo. Aqui, o autor de Hebreus confirma que a verdadeira fé não é apenas crer de forma cega, como as pessoas costumam dizer. Amém? Mas é uma convicção espiritual vinda por uma revelação que nos permite compreender realidades invisíveis. Ó, isso é tremendo, né? Por isso que fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Tá vendo aí, ó? Definir bem? Mas é uma convicção espiritual por causa da revelação que nos vai fazer compreender essas realidades invisíveis. Presta atenção, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Yud Revavirê. Isso nos remete diretamente a Gênesis 1. É ou não é? No princípio, Elohim criou os céus e a terra. Aí, ó. Onde Yud Revavirê cria os mundos. Que mundos são esses? Céu, céus. Está sempre no plural. E terra. Tudo por meio de sua palavra. A criação não foi por força física, mas por declaração de Yud Revavirê. Veja também, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Gente, esse texto aqui é um grande problema para a ciência humana. Porque a ciência, ela precisa comprovar o fato, não precisa? Ela precisa levar para o laboratório e precisa repetir aquilo para admitir que aquilo é uma verdade. Só que a Bíblia está dizendo isso aqui, ó, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Olha que coisa estranha. Então quer dizer que a Lua não foi um planeta que bateu com a Terra? É assim que eles falam. E quando bateu, dividiu, parte da Terra ficou aqui e parte aqui. E aí foi atraída pela atração da Terra, ficou girando, ficou redondinho. Essa é a teoria. Sabia disso? Porque a Terra que encontra aqui no planeta Terra encontra na Lua. Então a dedução é essa. Só que a Bíblia está dizendo de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Então a Lua não foi feita daquilo que a gente está achando que a gente vê. Então a ciência está baseada em coisas que não são verdadeiras. Por isso que em Daniel está dizendo que a ciência humana é falsamente chamada de ciência. Ela prosperará. Por quê? Porque ela é baseada em coisa falsa. Porque a Bíblia está dizendo que o que é visível não foi feito do que é aparente. Olha só, gente. A igreja não presta atenção nisso, mas precisa prestar. Porque isso aqui faz todo sentido. Você quer ver a grande problema cosmológico? Como é que a água veio parar aqui? Mandaram, sabe por que os Estados Unidos mandou aquela nave, né, não sei como é que chama, sobrevoar o cometa e depois jogou ela em cima do cometa e ela bateu e aí não conseguiu pousar direito? Ele queria saber qual era a água que tinha lá. Porque a teoria é que a Terra foi bombardeada por cometas, né? E eles trouxeram a água que tem aqui na Terra. Só que o que encontraram lá é uma água diferente da água que tem na Terra. Vocês não leem, não, gente? Leia aí. Então, aquilo que se vê não é feito daquilo que é aparente, visível. Essa frase expressa uma verdade central da nossa fé. A criação do universo, tudo que é visível, foi criado a partir do invisível. E aí é que dificulta, né? Mas volto a repetir, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Não tem saída, meu irmão. Não tem. E tudo que você vê foi criado a partir do que é invisível. Olha aí, ó. Ela afirma que um mundo físico, tudo que é tangível e perceptível, não surgiu de elementos visíveis ou materiais pré-existentes,
mas sim de uma realidade espiritual invisível, pela palavra de Yud Revavirê. E isso é tão difícil de você acreditar, não é? Pela palavra. E esta realidade é plenamente confirmada em todas as escrituras sagradas. Não há ninguém nas escrituras, nenhum livro que discorde disso. E são livros escritos por homens que não conviveram. Deu para entender? Moisés não conviveu com Elias, com Jeremias, com Zacarias, com Paulo, com Pedro, Tiago. Eles não conviveram. Eles são homens de séculos diferentes. E eles falam a mesmíssima coisa. Veja o Salmo 8,3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes. Aí, ó. Veja o Salmo 33, versículo 6. Pela palavra de Yud-Heh-Vav-Heh foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo sopro da sua boca. Então Deus tem fôlego, né? Porque senão ele não teria sopro. Não é verdade? Você tem sopro? O seu sopro é fraquinho, mas tu tem. A Bíblia diz que Deus separou o mar lá com o sopro da sua. Você não consegue nem apagar a vela com o sopro da sua narina. Não consegue. Mas Deus separa o mar com o sopro da sua narina. Rafael, isso é figurativo. Não é não, meu irmão. Não é não. Veja também os profetas reafirmando essa verdade. Veja lá em Isaías 40, versículo 26. Ó, levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou essas coisas? Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ó, gente, olha que coisa louca. Deus conhece cada galáxia, cada estrela, cada planeta nesse universo. Hein? Tu já parou para pensar nisso? A gente não consegue conhecer nem todo mundo que mora no prédio que a gente mora. Imagina conhecer todo. Gente, todo buraco negro, toda galáxia, toda estrela. E ele chama cada uma pelo seu nome, é assim que está escrito. Ele chama a todos pelos seus nomes, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma, meu Deus. Quem já viu foto, uma parte do universo? Alguém já viu? Eles tiraram a foto só de um lugar visível pelo olho humano, gente. É um mico em vista do universo. Gente, esse negócio é muito doido. O universo cresce para todos os lados. Estranho, né? Ele vai crescendo, igual uma bolha, sei lá, uma bola. Aí eles tiraram a foto de um lugar só. Tem bilhões de galáxias só naquele lugarzinho, aquela foto ali pequenininha. E Deus conhece todos no universo e sabe o número deles. Se você perguntar, ele vai te falar quantas estrelas igual o Sol há. Ele vai dizer. Quantos buracos negros tem? Ele vai te dizer. Você vai perguntar, por que o senhor fez o buraco negro? Ah, filho, vem cá, deixa eu te explicar. Deve ser extremamente complexo, porque ele criou o buraco negro. Mas, gente, já é um absurdo ele saber o número de todo o astro no universo. A gente não sabe nem se o universo tem fim. E ele sabe. E chama cada um pelo seu nome, e não falta nenhum deles. E a Terra está no meio também. Gente, o cara tirou a foto de uma aeronave humana que foi andando, virou, tirou a foto da Terra. Gente, é um negocinho desse tamanho. Você viu a foto? Falei, meu Deus, eu estou aí dentro. Se há uma poeira assim, eu estou aqui dentro, Senhor. Como é que esse negócio é, cara?
Isso é de deixar qualquer o tico-teco funde. Porque, vou te contar, cara, é desse tamanho, gente. Pois é, a gente está aqui dentro desse grão de areia. É uma bolinha insignificante flutuando. Não é bom nem pensar. Veja Jeremias 51:15. Ó, Jeremias 51:15. É ele quem fez a terra com seu poder, estabeleceu o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com seu entendimento. Gente, isso aqui você precisa prestar atenção. Tem muita coisa aqui. Veja Zacarias 12:1. A palavra de Yud-Heh-Vav-Heh acerca de Israel. Fala Yud-Heh-Vav-Heh, o que estendeu o céu e que lançou os alicerces da terra e que formou o espírito do homem dentro dele. Tem gente que não faz distinção entre alma e espírito. Alma é uma coisa, espírito é outra. Ele criou o espírito do homem. Criou. Nosso espírito é criado. Ó, Gênesis. Gente, tem que estudar Gênesis. E ele pegou o pó da terra, soprou em suas narinas e o homem se fez. É assim que está escrito. Então a gente tem um espírito, tem uma alma e tem um corpo. Olha aí, ó. E se você for na Torá, você vai ver que Deus tem alma e Deus tem espírito. Deus fala assim: a minha alma enoja, ó Israel, das suas reuniões. Ó, Deus tem alma. Então nós somos muito mais semelhante ao Criador do que estamos entendendo. Quando ele fala que nós somos a imagem e sua semelhança, tem muita profundidade nisso. Amém? Mas não vamos falar disso agora, não. Veja também a mesma verdade de Gênesis 1 no Berit Hadashah. O Berit Hadashah fala a mesma coisa. A nova aliança. Quando Paulo, pela fé, presta atenção, ordenou um coxo, você lembra disso? De nascença, que andasse, e o coxo soltou e andou na cidade de Listra. Isso está em Atos. O sacerdote de Júpiter, quando viu essa maravilha, até trouxe touros e grinalda e queria, junto com a população, oferecer sacrifício a Paulo e Barnabé, julgando que Paulo e Barnabé fossem deuses. Júpiter e Mercúrio. Olha que loucura! E Paulo levou susto na hora. Olha o que Paulo ministra a estes. Ele ministra o princípio de Gênesis. Olha aí, ó. Atos 14:15. E dizendo, Paulo, né? Senhores, por que fazeis essas coisas? Isso está errado. Nós também somos homens. Ó, eu não sou Deus, eu sou homem. Ó, de natureza semelhança à de vocês, nós somos iguais. E vos anunciamos a boa nova. Para eles era uma boa nova, não é? Porque eles não conhecem. Para que destas práticas vãs de sacrifício de boi para deuses que não são deuses, vos convertei-vos ao Elohim vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles. Onde é que está isso? Gênesis. Como é que Paulo começou a ensinar Gênesis para eles? Porque primeiro eu preciso compreender quem criou todas as coisas. Foi isso que Deus fez a Moisés. Primeiro, ele ensinou a Moisés o quê? Como as coisas foram criadas. Eu preciso iniciar do princípio. Eu preciso ter essa compreensão. Eu não posso começar dos evangelhos, porque senão eu não vou entender nada. E vai gerar essa confusão que a igreja fica. Eu preciso, primeiro, compreender a origem de todas as coisas. E quem é que criou todas as coisas? É uma grande dificuldade que tem dentro da igreja hoje. As pessoas precisam compreender Gênesis. E elas não compreendem. Veja Paulo chamando a atenção dos romanos também para esta verdade.
Olha, Paulo falou a mesma coisa para os romanos, um pouco diferente, mas é a mesma coisa, Romanos 1:20. Pois os seus atributos de quem? Yud, Re, Vav, Re, invisíveis. Os atributos dele são invisíveis aos nossos olhos. O seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo. Onde está a criação do mundo? Gênesis. Olha aí, ó. Sendo percebido mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis, ou seja, imperdoáveis. Inclusive, muitos, até os dias de hoje, ignoram esta verdade. Pedro fala sobre isso, 2 Pedro 3,5. Pois eles, de propósito, ignoram isso, que pela palavra de Yud, Re, Vav, Re, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Por isso tem muita gente que ignora Gênesis, porque acha que Gênesis é figurativo, e às vezes está dentro da igreja e está dizendo que crê em Yeshua, mas ignora Gênesis. Isso não faz o menor sentido. Você precisa crer de Gênesis e Apocalipse. A coisa começa em Gênesis. Gênesis 1:1 é o versículo inaugural da revelação de todas as coisas. De quem é o homem, para que ele vive, de onde ele veio e para onde ele vai. Começa ali. Se você não entender, se você não crê ali, a sua fé é falsa. Você não crê na verdade. Você inventou uma verdade para você. E não existe a história, né? Cada um tem sua verdade, né, gente? Seria a população da Terra tem quanto hoje? Você sabe? Hã? Quanto? 8 ou 9, né? Tá entre 8 e 9 bilhões. Então seriam 8 ou 9 bilhões de verdades. Pô, que loucura! Haja verdade. Seria uma loucura, você ia viver perturbado. A verdade ela é absoluta, é uma só, e é essa. Ou tu crê, ou tu não crê. Inclusive, é no Berito Hadashah que se é revelado com muita clareza da participação de Yeshua na criação. A gente já compreende porque no Berito Hadashah revelou que Yeshua estava lá, né? Então é no Berito Hadashah que traz clareza, revelação. Por que é no Berito Hadashah? Porque ele nasceu como homem e você precisa entender quem de fato ele o é. Né? Você não pode ficar sem entender quem é Yeshua. Yeshua falou assim: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como único Senhor, não é? Como único Elohim, e a mim como seu enviado. Esta é a vida eterna. Então você precisa discernir isso. Amém? Veja lá em Colossenses 1:12-16. Dando graça ao Pai, que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. Quem que nos fez idôneo para participar da herança? O Pai, Yud, Re, Vav, Re, ó. Herança dos santos na luz, o qual nos tirou do poder das trevas. A gente nasceu debaixo do poder todos nós, do poder das trevas, o qual nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Elohim invisível. Adão não era a imagem do Elohim invisível? E Yeshua também é a imagem do Elohim invisível. O primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Aqui nos revela que tem as coisas invisíveis. Sejam tronos, existe trono invisível, que eu não vejo. Tem demônio que tem trono, principado na terra. Principado é o quê? Príncipe desta terra. O diabo tem trono na terra? Tem. Rafael, mas eu não estou vendo. Você lembra lá em Apocalipse que fala
uma das igrejas, eu sei que onde tu está é o trono de Satanás. Então Satanás tem trono na terra. Rafael, não estou vendo, porque é invisível aos seus olhos. Sejam dominações, sejam principados aí, ó. Sejam potestades, poder, grupo poderoso de anjo caído. Tem. Você pensa que não tem? Não tem. Tudo foi criado por ele e por meio dele. Aí, ó. Deus usou ele na criação. Ele participou da criação. Gênesis 1 revela o ato criador de Yud e Revavirê, a origem dos céus, da terra e de todos os mundos, por meio de uma narrativa que só poderia ter sido comunicada por aquele que trouxe todas as coisas à existência. O que eu quero dizer? Só ele poderia nos dizer isso. Porque só ele viu. Quem viu aí? Tem homem que viu? Então, quando o homem fala que o mundo veio a existir, ou o universo veio a existir com o Big Bang, isso aí é arrogância humana, porque ninguém estava lá. Quem estava lá? Hein? Como é que eu posso dizer o que aconteceu lá se eu nem existia? Ah, Rafael, mas isso é um estudo. Não, isso é uma teoria, porque não tem nem como estudar isso. Tem? O que é uma singularidade? Você sabe o que eles deduzem? Que todo o universo estava numa bola densa, desse tamanho. Mas quem fez isso? E por que ela expandiu? Ou explodiu, seja lá como queira. Por quê? Hã? Então, meu irmão, qualquer teoria que nós criamos é arrogância humana, porque nós não participamos de lá. Essa verdade é reafirmada em Isaías, quando o próprio Yud Revavirê revela ao profeta uma visão do estado do universo. Sabia disso? Deus revelou a Isaías o estado do universo. Você vai entender o que eu quero dizer a você. Porque eu não encontrei outra palavra. É o estado do universo. Como ele se comporta. Você quer ver? Eu vou mostrar para você. Algo que apenas o Criador poderia conhecer e revelar. Curiosamente, isso foi apenas em 1929, o astrônomo Edwin Hubble, através de observações telescópicas, constatou que as galáxias estão se afastando umas das outras. Eu falei sobre isso ontem, mas eu resolvi repetir. Uma descoberta que levou à conclusão de que o universo está em expansão. Isaías, escrevendo há mais de 2.700 anos antes de Hubble, já descrevia os céus como sendo expandido. Como é que ele fez isso? Hein? Qual foi o equipamento que ele usou para ele descobrir isso? Você vai cair naquela que foram os ETs que ensinaram para ele? Tem gente que diz que é. E você? O que você diz? 2.700 anos, mais ou menos, de Hubble. Hubble, ele tinha equipamento já tecnológico. Ah, Rafael, era muito incipiente? Era, mas já tinha. Ele já conseguia fazer observações. Não é? E muitos já faziam. Agora, Isaías já estava falando que o universo estava em expansão. E essa descoberta levou a um custo muito alto financeiro, inclusive, de estudo científico. Amém? Onde Hubble concluiu que os céus estavam em expansão. E Isaías já descrevia os céus como sendo estendido como uma cortina. Ó,
sugerindo uma realidade dinâmica e em constante movimento. Essa realidade do universo, revelada por Yudi Revaverê, antecipa com surpreendente precisão uma das maiores descobertas da cosmologia moderna, muito antes de qualquer instrumento científico existir. Agora veja o que Yudi Revaverê revelou ao seu profeta Isaías, lá em Isaías 40, 22. É ele que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele que expande os céus como cortina e o desenrola como tenda para nela habitar. Desenrolar é o quê? Hein? Expandir, estender. Não é? Hoje nós usamos a palavra expansão. Tá bem? Ó, inclusive, de antemão, já sabemos o que há de acontecer ao universo no futuro, que há um estudo científico, eles ficam estudando para saber o que vai acontecer. Tem 3 teorias. Uma, o universo vai expandir, 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 vai separar tanto que tudo vai esfriar e vai congelar, e você vai morrer congelado. É, até eu queria dizer uma coisa para vocês. Você sabe que a Lua, ano a ano, ela se afasta da Terra. Eu não sei quantos segundos, mas se afasta. Se isso aqui tivesse bilhões de anos, como eles falam, a Lua já estaria lá do outro lado. Amém, meu irmão? Tem que ler as coisas para você compreender, viu? Senão você acaba acreditando nessas coisas. Por ano, né? Então, se conta 3 bilhões aí para ver onde a Lua estava. A Lua já estaria. Você nem veria mais a Lua, só para você ter ideia. Então, tem algo de errado nisso aí, né, meu irmão? Então, presta atenção, ó. Isso, do que vai acontecer no futuro para o universo, há um estudo e uma discussão muito grande da ciência humana. Uma teoria é de que o universo vai expandir, 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 vai ficar tudo tão distante, tão longe, que vai esfriar e vai congelar, e todo mundo, onde há vida, a vida vai acabar. A segunda teoria é que ele expande, 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 são momentos. Chega num momento, ele volta tudo, e depois estica tudo, e depois volta tudo. E a outra, eu não sei se vai parar uma hora de expandir. Não é? Esses são os conceitos que a ciência propõe. Só que você, crente em Yeshua, leitor da Torá, como é, você já sabe o que vai acontecer. E eu vou dizer aqui para você, eu vou ler, porque Deus vai te revelar o que vai acontecer com o universo. Amém? Ó, nós de antemão já sabemos o que vai acontecer. Veja Isaías 34:4. E todo o exército do céu se dissolverá, e o céu se enrolar. Sou eu que desenrolei, e sou eu que vou enrolar. Sou eu que expandi, e sou eu que vou trazer tudo de volta. Ó, e o céu se enrolará como um livro. Por que livro? Porque é igual a Torá, né, gente? Você entender. Senão, na época, você entender, você tem que entender, né? E o céu se enrolará como um livro, e todo o seu exército, e a terra desvanecerá, ou seja, será queimada, destruída, como desvanece a folha da vide e da figueira. Então você já sabe o futuro do universo. Não precisa estudar ciência. Não estou dizendo que você não deve. Se você quiser, você estuda. Mas leia a Bíblia que você já vai saber o que vai acontecer. Foi Deus que, com seu poder, desenrola o universo, e é Ele que vai tornar a enrolá-lo e vai queimar tudo. Você sabe por que eu digo vai queimar? Porque Deus revelou a Pedro, lá em 2 Pedro 3,10. Ó, virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo. Vai ter estrondo. Vai ter um barulhão. Ó, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão queimadas.
Não vai acabar com água, que Deus prometeu, mas vai acabar com fogo. Ele vai trazer o universo todo de volta, vai embolar tudo, queimar tudo com fogo. E o que ele vai fazer? Olha olha onde esse processo vai começar. Sabe aonde? Na abertura do 6º selo. Veja em Apocalipse 6, de 12 a 14. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. Já vai começar mal o negócio. Grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de silício. O tremor de terra será tão grande que a atmosfera vai ficar cheia de poeira. E as pessoas não vão enxergar o sol. Você já sabe disso. E a lua tornou-se como sangue. Porque o sol vai bater na lua e nós vamos ver a atmosfera cheia de poeira e a lua vai aparecer avermelhada, né, como sangue. Olha aí, ó. E as estrelas dos céus caíram sobre a terra. Eu penso que as estrelas aqui não quer dizer que caem dentro da terra, né? É como se você estivesse debaixo da árvore e tivesse um vento e as jabuticaba tudo caísse assim, tchum, 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 do seu lado. Essa é a impressão que vai dar, as estrelas passando, saindo das suas órbitas e havendo um abalo muito grande no universo. Amém? Como quando a figueira lança de si os seus figos verdes aí, ó. Não é jabuticaba, mas é figo. Abalada por um vento forte. Coco, já pensou? Por que, gente, que eu falo isso? Porque a estrela nunca cairia na Terra, é a Terra que cairia na estrela, né, meu irmão? Porque a estrela é muito maior que a Terra. Então, nós vamos ver daqui, quem estiver vivo, vai ver as estrelas passando assim, tchum, e abalando a Terra. E aquela loucura, igual o vento quando abala a figueira e o figo cai. Gente, vai ser um terror. Você não tem ideia do que é isso, nem eu. E o céu retirou-se como um livro. Deus dá o exemplo do livro, porque o livro era assim, ó, pergaminho, era assim o livro. Não é agora esse livro que nós temos, isso é moderno, tá, gente? Era assim antigamente. Por isso que eu desenrolo como um livro e eu enrolo como um livro. Ou eu desenrolo como cortina ou enrolo como cortina. Você não pega a cortina e abre assim? Então, Deus está fazendo isso no universo. Amém? Está desenrolando. Por enquanto, está desenrolando. Vai chegar a hora que ele vai enrolar. Amém? E vai ter um estrondo muito grande no universo, tá bom? E o céu retirou-se com um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Logo, se você crê em Yud-Heh-Vav-Heh, que nos revelou Gênesis 1, crê também, obviamente, no que ele nos revelou, o que vai acontecer com aquilo que ele mesmo criou. Se você crê em Gênesis 1, foi ele que criou tudo isso, você vai crer no que ele está dizendo que vai fazer com tudo isso que ele criou. É simples. Amém? Uma coisa está ligada à outra. Olha o que diz a palavra lá em 2 Pedro 3, de 11 a 14. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, o que vai acontecer, que Deus vai enrolar o universo, vai queimar tudo, né? Olha o que ele está falando. Se você já sabe disso, que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade? Ó, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Yud-Heh-Vav-Heh, em que os céus em fogo se desfarão. Ó, meu irmão, esse dia aqui não é a volta de Yeshua, esse aqui é o dia do Pai, quando ele trará o juízo final de todas as coisas, queimando tudo com fogo. E as pessoas confundem isso. Amém? Uma coisa é a volta de Yeshua. Tudo vai permanecer durante 1000 anos.
E você está sendo preparado para reinar com Yeshua nesses 1000 anos. Quer que eu te diga onde? Jerusalém, Canaã. Você não precisará ter medo disso. Vou te explicar por quê. Porque quando Yeshua voltar, e se você pertence à primeira ressurreição, o seu corpo estará glorificado, terá outra natureza, cuja qual essa natureza não mais afetará você. Então, quando Deus queimar tudo, você não será afetado por isso. Por quê? Porque a sua natureza será outra. Você vai ver? Vai. Mas isso vai lhe afetar? Não, porque você terá outra natureza. Mas aqueles que estão na natureza carnal serão afetados? Sim, com certeza absoluta. Ó, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Ó, meu irmão, falar de fundição, você sabe o que é fundição? Precisa de uma temperatura, porque aqui não está falando de fundição de plástico. Aqui está falando de rocha, do universo, de estrelas, de planetas, e seja lá mais o que tem nesse universo aí. Isso tudo será fundido. Agora, tu imagina o calor que terá isso. Você já parou para pensar? É por isso que ele fala que os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, ó, nós vamos estar tranquilos. O que, segundo a promessa de Deus, ele falou que vai fazer? Aquele que falou de Gênesis, que fez céus e terra. Hein? O que ele falou para a gente? Hein? Hein, gente? Nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Novos céus, mas terra é uma só. Ó, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados, ó, em santidade e irrepreensíveis. Eu quero que você abra lá em Apocalipse, porque Deus, nosso Pai Celestial, pegou João e o levou lá no lugar interessante. Você sabe que Deus não está limitado pelo tempo, tá? Então ele pegou João e levou lá no tempo onde as coisas já estão transformadas. E olha o que ele viu. Apocalipse 21. E viu um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Ele está falando no presente, porque ele teve presente lá. Ó, novo céu e nova terra. E céu antigo é esse que você está vendo. Terra antiga é essa que nós estamos vivendo aqui. Elas serão queimadas, o céu será queimado, tudo será fundido e Deus criará novos céus e nova terra. E João viu. E viu mais. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém. Ela se chamará Jerusalém, não se chamará Paris, Nova York, Rio de Janeiro, nem Belo, PH, mas se chamará Nova Jerusalém, a cidade do grande rei. Amém? E vi a cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Yud-Heh-Vav-Heh, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono. Quem que estava sentado no trono que João viu? Tem até um louvor assim, né? João viu. Quem estava sentado no trono? O Pai. E ele ouviu a voz de quem? Do Pai, que é como um montão de águas. Amém? E ouvi uma grande voz
vinda do trono, que dizia: Eis que o tabernáculo de Elohim está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e Elohim mesmo estará com eles. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais. Eita, João viu, nem haverá mais pranto, você não vai chorar mais, nem lamento, ó céus, ó vida, vai acabar, nem dor, gente, de dente, de ouvido, seja lá do que for, de joelho, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono é quem? O Pai. Yud Revaverê disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Shabbat Shalom. Amém, meu irmão?